Mas o que é uma parábola? Você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Vamos lá para a parábola do rico e do Lázaro. Eu sei que vai ser um pouco difícil, porque a gente já está acostumado a ler essa parábola, né, com os olhos, assim, que é uma realidade. Então vai ser um pouco mais difícil, né, a gente se desconectar dessa visão. Mas vamos tentar, tá, gente? Só lembrando aqui, gente, que esse povo no tempo do Messias, eles depositavam a confiança em Abraão. Eles depositavam a confiança de que eles eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão, e por isso eles eram povo eleito e estava todo mundo salvo. Era em Abraão que eles depositavam, né, a confiança, em Moisés. Era assim que eles viviam. Por isso que o Messias usou a figura de Abraão para contar essa parábola, porque era em Abraão que eles confiavam para andar na fé. A fé não veio por meio de Abraão? Então era por meio de Abraão que eles se consideravam eleitos. Por isso que, né, repetindo aqui, o Messias usa a figura de Abraão. E aí ele viu a figura de Abraão ao longe com Lázaro, né, ao seu lado. Lázaro mendigo, era do povo pobre, era do povo rejeitado, gente, olha só, é por isso. E isso está em total conformidade com as outras parábolas, porque o Messias já disse em outro lugar, falando assim, para os fariseus: prostitutas e cobradores de impostos entrarão antes de vós no reino, seus fariseus. Vocês se acham aí os bambambam, os ricos, vocês oprimem o pobre, porque lembra que na época do Messias o povo também, né, dava dízimos, né, para os levitas e tal, eles sustentavam o templo. E assim, eles sempre estavam, né, ali com seus filactérios, né? Os fariseus, esse povo aí, né, que o Messias estava exortando, eles representam a figura do rico, entendeu, gente? E Lázaro representa a figura dos mais pobres, dos rejeitados, dos pecadores. Essa é a visão. E aí vai fazer agora tudo sentido para vocês, olha só. Vai fazer, olha como vai clarear tudo. O rico gritou: Pai Abraão. Por que chama Pai Abraão? Porque todos eles, todo aquele povo no tempo do Messias, eles eram descendentes de Abraão. Então eles usavam essa expressão, né? Que Abraão era o pai de todos ali. Todos ali eram irmãos. Todos os judeus ali que estavam no tempo do Messias, eles eram irmãos. Independente se um era pobre, se o outro era rico, se um era fariseu, se o outro não era. Todos ali eram descendentes de Abraão. Por isso que muitas vezes a gente vai ver exortação até dos discípulos, principalmente de Yahuanã João, falando sobre amar o irmão. Por quê? Porque todos ali eles eram descendentes de um mesmo pai, eles eram irmãos na carne até, né? Mas uns odiavam os outros, matavam os outros. O Messias era do mesmo sangue dos fariseus, né? E olha só o que eles faziam. Então, assim, é nesse sentido também que a gente tem que, né, aprender aí a olhar para a palavra em muitas passagens, né? Então veja, aí ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Bom, aqui a gente pode, né, interpretar assim: o que é água na palavra? É o que mata a sede, é o que traz consolo. A palavra do Criador é a água viva que mata a nossa sede. Então, assim, no local onde as pessoas que não se arrependem, as pessoas que vivem aí, né, segundo as próprias vontades, buscando agradar a si mesmos, é a figura do homem rico. E o destino delas, qual é? É a condenação. Esse é o sentido. Então, quando fala aqui que foi para a sepultura, foi para o inferno, é porque eles estão caminhando para a condenação. Só que, lógico, antes, né, da condenação, do lago de fogo, né, a pessoa vai pagar por tudo que ela fez, né, porque todos vão receber segundo as próprias obras, né, os que fizeram o bem vão receber seu galardão, e os que fizeram o mal vão receber, né, os seus açoites aí, vão pagar tudo conforme as suas próprias obras. Então aqui o rico, ele estava já pagando pelas obras dele, enquanto Lázaro,
que era a figura do pobre, né? Bem-aventurados os pobres, porque serão consolados, não tem no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres, os puros de coração, porque verão o Criador. Então é nesse sentido, tá vendo? Como tudo tá se encaixando com as outras mensagens do Evangelho. Então aqui, ó, o rico estava sem a palavra do Criador, estava sem consolo, estava na condenação, em tormento. Como a gente também vê em outras passagens, né, que diz que os fariseus estariam fora, né, e onde haveria choro e ranger de dentes. Tá vendo como tudo faz sentido? Tá fazendo? Não tá? Não tem a ver, gente? O que vocês acham? Vamos continuar. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebestes todos os teus bens durante a vida. Louco, o que tens preparado para quem será? Lembra a mensagem do pai para aqueles que vivem para essa vida? O rico vivia para essa vida, o pobre não. E por que Abraão chama filho? Porque, como eu disse, né? Todos consideravam Abraão pai, todos eram descendentes de Abraão. A gente não viveu nessa época, pra gente é um pouco mais diferente assim, entender. Mas o povo lá do tempo do Messias entendia isso, porque eles chamavam Abraão de pai, eles consideravam Abraão pai. João Batista, né, que é Roanã, o imersor, ele até exortou, né, lá os fariseus, porque os fariseus falavam, nós somos filhos de Abraão. Aí o João Batista e a Roanã disse assim, né, que não presumis de vós mesmos dizendo que sois filhos de Abraão, pois se o Criador quiser, ele pode suscitar filhos até mesmo destas pedras. O que ele está dizendo aí sem querer, né? Uma mensagem profética aí. Que se o Criador quiser, ele suscita filhos de gentios, ele suscita filhos de quem ele quiser, porque ele que é o Todo-Poderoso. Então, não é só porque vocês têm DNA de Abraão aí, não é para se presumir de vós mesmos. Isso serve até de alerta pra gente, porque tem muita gente aí se gloriando na carne como se fosse descendente aí de povos antigos, e a gente não pode presumir disso, gente. Por quê? Porque muita gente, mesmo com DNA aí de Abraão, tá indo pra condenação. E é isso que a palavra tá ensinando. Mais importa viver para o reino, que o Criador chama de os pobres, os pequenos, do que viver para o mundo que a Escritura chama de os ricos deste mundo. Entendeu, gente, a relação? Então, vamos lá. Aí, o que ele falou? Você recebeste os teus bens durante a vida. Você teve o seu galardão na terra. Lázaro, porém, foi afligido. Agora, entretanto, aqui está ele sendo consolado enquanto tu está padecendo. Lázaro foi para a glória e você está na condenação. Esse é o sentido dessa parábola. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, não consigam, nem também pode passar de lá para o nosso lado. O que isso quer dizer? Depois que morreu, acabou. Depois que morreu, acabou. Tem um abismo, não tem mais a morte. O abismo é a morte, que separa os dois lados. Entendeu, gente? Olha só, como tudo fica mais claro quando a gente enxerga, né, as coisas dessa forma. Tá vendo? Ó, o abismo que separa é a morte separou, não tem mais como um salvo ser condenado e nem o condenado ser salvo. Acabou. Tá vendo, gente, que legal? E aí, diante disso, a gente vai ver aqui, ó. Aí o rico suplicou: então eu te imploro para que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Olha que mensagem, gente. Aqui o Messias está falando todo o plano dele de salvação. Olha só, Abraão, o que Abraão está falando? O que Abraão falou pro rico lá? Os seus irmãos, o seu povo aí que ainda está vivo, que ainda não morreu, eles têm a Torá, eles têm Moisés, eles têm o testemunho, eles têm. Que eles estudem esses testemunhos. Tá vendo, gente? Isso daí tá totalmente em conformidade com as Escrituras e com o Evangelho. Porque vocês lembram quando o Messias falou? Se vocês realmente crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim escreveu ele.
E ainda falou mais, ainda falou assim, ó, vocês adornam os túmulos dos profetas, mas com a própria obra de vocês, vocês testificam que vocês são filhos dos que mataram os profetas. O que isso quer dizer? Que eles são filhos de sangue? Não, porque eles têm as mesmas obras, eles fazem as mesmas obras. Eles falam que servem ao Criador, eles adornam os túmulos dos profetas, mas eles agem igualzinho aquele povo que matou os profetas. É isso que o Messias está dizendo, quando ele fala que vocês mostram que são filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, eles não criam nem nos profetas e nem na Torá, ainda que com a boca dissesse que acreditava na palavra e tudo mais. Tá vendo, gente? E assim também a gente tem em todas as épocas, não é? As pessoas dizem servir ao Criador, mas as próprias obras revelam que eles eram filhos de quem não cria no Pai. Essa é a mensagem. E aí, voltando aqui, ó. Aí ele insiste, o rico insiste. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Tá vendo que ele falou para mandar Lázaro? Ele sabia que já tinha passado pela morte. Aí falou, não, se você mandar, né, alguém lá para avisar, eles vão se arrepender. Será que vão mesmo, gente? Aí o que Abraão diz, ó? Abraão, concluindo, afirmou, se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não dão ouvidos à Torá, se eles não têm o coração nas escrituras antigas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui? Ó? O próprio Messias está falando da missão dele, por meio da parábola. Porque está falando o seguinte, se eles não creem nos profetas, na Torá, de verdade, com o coração, eles não vão acreditar ainda que alguém ressuscite dos mortos. Da mesma forma como foi com o Messias. O Messias, ele ressuscitou dos mortos. O povo creu no Messias? Os fariseus creu no Messias? Não, né? Então é exatamente isso que o Messias está contando nessa parábola. Isso é até bom, gente. Essa última parte é ótima, porque refuta também a questão do espiritismo, que os mortos voltam para dar mensagem, para falar. Refuta tudo isso. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta, né? Porque coloca a esperança, né? Nessa questão, né, dos mortos poderem dizer que estão bem e tal. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo outra coisa. Que depois que morre tem um abismo. Uns estão indo para a glória, outros para a condenação. É isso que trata essa parábola. Tá vendo, gente? Então vamos recapitular aqui e resumir, ó. O rico é a figura o quê? Dos fariseus, daqueles que vivem para os bens desta terra, aqueles que vivem para conquistar coisas aqui nessa terra. O Lázaro é a figura dos pobres, é a figura daqueles que não têm galardão aqui nesta terra. É a figura dos pequenininhos. E aí o que vai acontecer? Os que se converteram vão para o reino, que é a figura lá de estar perto de Abraão, porque Abraão ele está no reino. E o Hades, a sepultura, é a figura daqueles que vão para a morte eterna. Mas lógico, vão pagar, depois do julgamento, vão pagar pelas suas obras. É isso. Aqui o Messias está usando, o rico, o Lázaro, está usando aqui a sepultura, Abraão, para ensinar para as pessoas reino e condenação. E também avisando aqui, né, que as pessoas não creem, mesmo que pudesse alguém ressuscitar, né, para ir avisar sobre o reino e sobre a condenação, as pessoas obstinadas nos seus próprios caminhos, né, querendo viver para as coisas desse mundo, elas não vão crer. Essa é a mensagem que o Messias quis passar, gente, por essa parábola. Né? E aí ele concluiu pela boca, né, usando a figura de Abraão, que ele veio dos mortos, o Messias veio dos mortos, ele ressuscitou e mesmo assim não acreditaram nele. Por isso que não adiantava, por isso que ele usa Abraão para falar, ó, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá vendo? É isso, gente. Esse é o sentido dessa parábola. Para mim, encaixou com todas as outras coisas. E para vocês? O que vocês acharam?
Vocês já viram esse entendimento em outro lugar? Eu nunca ouvi não, pra mim foi uma bênção do Pai aqui, né, gente? Tá bom, gente? É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo aí e que o Pai abençoe a todos. Tchau, tchau. Se você quiser conhecer mais sobre o Evangelho, vou estar deixando na descrição e na bio um link de um e-book, que está com valor simbólico de apenas R$ 5, se você quiser ajudar este ministério.